Ele fez esse convite tão maravilhoso para estar aqui nesta cidade, para juntos nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nesta noite? Aleluia! Louva a Deus também pela vida do pastor Adilson, né? A sua esposa, a cantora Lu Silva, meus amigos particulares, louvado seja Deus. Daqui a pouco a cantora Lu Silva vai estar aqui louvando a Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida desses pastores que aqui estão. Louva a Deus pela vida desse grupo, vencedores em Cristo. Deus bendiga a vida de cada um de vós. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que estão aí sentados, dos que estão de pé. Que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, em toda a área da tua vida, seja uma bênção em nome de Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, hoje tu volta para casa, mas tu volta diferente. Hoje tu sai daqui sentindo a graça, o poder e a glória de Deus sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levante a tua mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que essa cidade vai ficar pequena para o tamanho da glória que Deus vai derramar aqui. E eu já vou, em nome de Jesus, determinar que se algum demônio tinha projetado acabar, frustrar com os teus projetos, vai te retirada, porque Deus hoje Ele tem melhor para fazer na tua vida. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, irmãos? Sem perca de tempo, porque já são 8 horas, né? E 42 minutos. Louvado seja Deus. O pastor disse que eu fique à vontade, né, pastor? Irmãos, fiquem tranquilos, eu não sou aquele pregador que acaba o culto meia-noite, não, tá bom? Eu prometo para vocês que eu posso acabar até 10 para meia-noite, mas meia-noite eu não acabo. Aleluia. Quem gosta de fogo, quem gosta de poder, quem gosta de bênção aí, então se prepara, porque Deus está aqui nesse lugar. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, você que não trouxe, pega uma carona aí com quem está perto de você. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo de número 22. Louvo a Deus também pela vida da esposa do pastor Francisco, os filhos dele, uma bênção de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estava vendo ele cantar e o outro estava tocando ali. Eu falei, Jesus, que maravilha se eu soubesse cantar, né? A nora do pastor também. Quando eu canto, irmãos, eu só canto depois do culto, para vocês não terem que ir embora, antes da mensagem. Esse dia eu inventei de cantar, estava uma água tão gostosa lá na Bahia, tomando banho naquele chuveiro frio, que eu gosto de uma água fria, pastor. E eu comecei, quando eu vou cantar um pouquinho, a água está tão gostosa, comecei a louvar, a água foi embora. Eu falei, Jesus, nem a água me esgota, meu negócio não é cantar. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1, quem encontrou, digam amém. Leiamos o texto sagrado que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vou repetir a pergunta. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o osso, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Podeis aceitar, queridos, por gentileza? Você que tem mão santa, desocupe as tuas mãos e uma linda salva de palmas, porque Jesus merece. Louvado seja Deus. Ei, presta atenção, irmãos. Eu peço a tua atenção dobrada hoje, aqui nesta noite, para a palavra de Deus aqui neste lugar. Eu sei que você já orou, você já louvou, você já ouviu os grupos cantar. Tem algumas pessoas que quando termina o louvor, ele dá um jeitinho de cascar lá para fora, porque parece que Deus já falou e ele não tem mais nada para receber. Ei, se Deus te encheu no louvor, se Deus te encheu na hora da adoração do louvor, continue dentro da igreja, porque agora Deus vai fazer transbordar o azeite que ele derramou na tua vida. E se você ainda não foi cheio do azeite de Deus, hoje tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da glória, cheio da Shekinah e do poder de Deus. Quando tu chegar na tua casa, o clima é diferente, o ambiente é diferente. Aonde havia guerra, vai encontrar a paz. Aonde havia discórdia, vai haver união. Sabe por quê? A diferença Deus vai fazer, o milagre Deus vai fazer. Sobre infeliz, abre a tua boca e enche o céu de glória a Deus, misturado com aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia aqui, no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, eu encontro a história do patriarca Abraão. Irmão, Abraão era um homem que ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. A Bíblia diz que um certo tempo Deus faz um chamado para Abraão e faz uma promessa para Abraão. E a promessa é esta: ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar, e lá eu te abençoarei. Olha, Abraão, eu serei contigo, e se as pessoas que vierem te abençoar, eu abençoarei os que te abençoarem, mas se vier alguém para tentar te amaldiçoar, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus fez essa promessa a Abraão. Eu imagino Abraão em uma vida boa, no meio da sua parentela, e a família de Abraão dizendo: você está louco? Você vai sair daqui da nossa terra, você vai sair do meio da tua família para ir para uma terra que tu ainda não viu, para ir para uma terra que tu ainda não conhece e nem sabe o que tem por lá. Eu vejo Abraão tirando agora toda a atenção da sua família e dizendo: eu vou porque Deus disse que era para mim ir. Eu não conheço a terra, eu não sei que lugar é esse, eu ainda não vi essa terra, mas se Deus disse, eu vou obedecer, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E Abraão obedece a voz de Deus e sai daquela cidade. Ei, meus queridos, deixa eu abrir um parênteses nesta mensagem para te dizer uma coisa. Eu quero te dizer, quem sabe você tem um chamado de Deus, Deus te fez uma promessa, Deus te chamou para cumprir com uma missão,
atitude, porque você não sabe o que tem lá. Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai te levar, Deus disse que vai te enviar, mas você não sabe o que é, você não viu nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você não está vendo, ainda que você não sabe o que é que tem lá, se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te mandou, vá. Se Deus falou, fale, porque Ele garante a vitória na tua vida. Ei, eu quero te dizer uma coisa, mais na frente Deus faz uma linda promessa para Abraão. Que promessa, pastor? Ele disse: olha, Abraão, eis que a tua geração será incontável. Ou seja, se tu pegar a areia da praia, assim será a tua geração. Se tu olhar para as estrelas do céu, assim será a tua geração. Ou seja, não tem como contar. Agora eu vejo Abraão imaginando a sua idade, um homem de idade avançada, agora Sarai chegando nos seus 100 anos de idade. Como, queridos, que uma mulher com 100 anos de idade vai gerar uma criança? Como que Abraão poderia acreditar que a sua esposa ia dar luz a uma criança? E como que ele podia acreditar que ele, já de idade avançada, ia ter mais um filho? Ou seja, a sua esposa ia lhe dar um filho. Mas quando Deus promete, meus irmãos, não importa de onde vai vir, por onde vai vir, como que vai vir, Deus, Ele é fiel para cumprir com as promessas dele na vida do homem e na vida da mulher. Presta atenção, meus queridos, a situação não era favorável, pastores, a situação era contrária, não era favorável a situação para Abraão. Mas se Deus disse que ele ia dar, Deus não precisa de situação favorável. Se Deus disse que ele ia fazer, Deus não precisa de que meia dúzia de gente desinformada, de que um grupinho que gosta de amaldiçoar, de que um grupinho que não quer ver a tua vitória. Se ele não quer ver a tua vitória, é melhor sair da tua frente, porque Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Alguém quer levante a tua mão e glorifique esse Deus. Deus não precisa que tu esteja enfrentando uma situação favorável. Ele é Deus para cumprir o que te prometeu. Ei, faça somente o que Deus te mandou. Ouça somente a voz de Deus. Se Deus disse que vai fazer, Ele faz. Eu creio, pastor. Eu imagino aqui, quando Isaac nasce, Abraão pega o seu sorriso, porque a Bíblia diz que o nome Isaac é aquele que sorri, era o sorriso de Abraão, aquele filho. E ele pegando Isaac no colo, e Sara com 100 anos, com aquele bebê no colo, e dizia: é impossível esse menino nascer. Não tinha como essa criança estar aqui na nossa casa. Era impossível, a situação era contrária, não havia possibilidade de essa criança vir fazer parte da nossa vida. Ei, quem sabe você está vivendo um momento que é impossível você conquistar aquilo que você tem almejado. Quem sabe você está vivendo uma situação que aos olhos humanos é impossível você tomar posse da bênção, tomar posse da vitória. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus trabalha da maneira que o homem não entende. Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha na contramão da lógica. Se Deus trabalhasse com lógica, aquele gigante Golias tinha matado Davi, mas foi Davi que, sendo pequeno, matou aquele gigante. Ei, se Deus trabalhasse com lógica, os egípcios tinham matado todo Israel ali no deserto. Mas Deus trabalha na contramão da lógica. Ele abriu caminho no meio do mar para Israel passar. Ei, quem sabe você está dizendo: pastor, mas o mar ainda está fechado. Israel passou porque o mar se abriu. Deixa eu te dizer uma coisa importante nesta noite. Olha, se Deus abriu o mar para você passar, Ele é Deus. Agora, se Ele não abriu o mar para você passar, Ele continua sendo Deus. A diferença é que se Deus abriu o mar para você passar, você vai cantar o hino da vitória. Mas se Deus não quiser, se Deus não querer abrir o mar para você atravessar, Ele vai te tomar pelas duas mãos, vai te
teu filho ali na montanha que eu te mostrar. Aleluia. Quantas vezes Deus tem provado a tua fé, a minha fé? Quantas vezes, pastores, Deus tem provado a fé de vocês? Deus tem provado a fé da igreja. E muitas vezes, para não querer obedecer a voz de Deus, alguém diz: não, isso não é Deus, não é a voz do diabo, não é possível. Ei, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem suas maneiras de agir na nossa vida. Então ele disse: vai, Abraão, pega o teu menino, pega o teu filho, o teu único, e leva para as terras de Moriá, e lá na montanha, no monte que eu te mostrar, é lá que tu vai sacrificar. Aleluia. Eu vejo Abraão, levanta bem cedinho, chama dois dos seus moços, pega Isaac, vamos Isaac, pega ali as ferramentas, pega ali tudo que tinha para fazer o sacrifício. Eu vejo ele, olha, vai lá na cama de manhã cedo, olha para Sara, Sara está dormindo, aquela vontade de falar para Sara, vem dar o último beijo, vem dar o último abraço de Isaac, mas ele, quando ia falar, ele disse: não, eu vou ficar calado, Deus falou, vai comigo, o propósito do mistério de Deus é comigo, eu não vou falar nada não. Ei, a situação da nossa vida, irmão, que é entre nós e Deus, muitas vezes a gente recebe um recado, a gente recebe uma profecia, e sai tagarelando para um e para outro. Olha, Deus falou, Deus disse, ei, abre o teu entendimento, tem coisa que é para você, Deus, entre Deus e você, é um segredo que Deus tem contigo. Se você contar, tu perde a bênção. Se você sair tagarelando por aí, você perde a tua bênção. Abraão não falou nada para Sara. Você está entendendo? Ele simplesmente saiu, chamou os dois moços. Pastor, por que ele chamou dois moços? Acho que você vai entender. E ele vai descendo para as terras de Moriá, obedecendo a voz de Deus, obedecendo aquilo que Deus tinha determinado para Abraão. E quando ele chega nas terras de Moriá, irmãos, quando Deus disse: e lá eu te mostrarei aonde sacrificar, sabe por quê? Porque lá nas terras de Moriá era uma região montanesca, onde tinha muitos montes de sacrifício, mas Deus tinha um exclusivo para que ali Abraão sacrificasse. Era ali naquelas terras de Moriá que as pessoas sacrificavam na época os seus filhos a deuses pagãos. Mas agora Deus queria um sacrifício que Abraão fizesse ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. E quando chega ali no topo do monte, Abraão começa a olhar. Abraão começa a olhar para as montanhas das terras de Moriá e espera Deus falar. E ele tem a visão de Deus: é lá, é aquele lugar, naquele lá, é naquele dali que tu vai adorar, que tu vai sacrificar. Ei, tem muitas pessoas que não esperam Deus colocar ele, não esperam Deus mostrar ele. Tem muitas pessoas que agem pelo impulso: é para lá que eu vou, é ali que eu quero. Ei, quando Deus fala, ele cumpre, mas espera a vontade de Deus, espera que Deus vai fazer o melhor da tua vida. Tem pessoas que batem no peito: eu faço como eu quero, eu. Enquanto você deixar o eu agir por você, você não vai conseguir nada. Quando você tirar o eu na frente e deixar Deus planejar por você, aí ele vai acontecer. Não é em qualquer lugar, não. Deus tem um lugar exato para fazer um milagre na tua vida. Não é em qualquer lugar, não. Deus tinha um lugar específico para receber o sacrifício de Abraão. E agora, Abraão, pastor, olha para Isaac e diz assim: olha para os moços, pega Isaac e diz: vocês ficam aqui com o jumento, e eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia. E vai subindo. E a Bíblia diz que eles pegam o quê? O cutelo, a lenha e o... Quem leu a Bíblia sabe? O cutelo, a lenha e o fogo. Está assim na Bíblia ou não está? Ei, o que me chama a atenção aqui nessa parte da mensagem é que o fogo não foi aceso lá em cima do monte, não.
Aqueles dois moços acompanhavam Abraão. Eles iam cuidando do fogo ali, pastor, para o fogo não apagar. Tinha um vento que eles cuidavam ali, para o fogo não apagar. A caminhada era longa até a serra de Moriá. Ei, presta atenção. É duas coisas que eu vou te explicar. A primeira coisa é que o fogo que aqueles homens estavam carregando já veio aceso de casa. O que eu quero te dizer é uma coisa: você não tem que sair de casa para deixar passar acender na igreja, não. O fogo já tem que vir aceso lá na sua casa. Quem tem fogo, quem tem fogo, quem tem fogo, a segunda coisa, eles estavam com fogo. Ei, eles iam subir para o monte com fogo aceso. Aleluia. É disso que a igreja está precisando de fogo. É disso que a igreja no século atual está precisando. É de fogo do Espírito Santo. Ei, presta atenção. Estudar é bom, estude. Você que está fazendo a faculdade, conclua. Você que quer fazer mestrado, já está fazendo, conclua. É muito bom estudar, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está preocupado em trazer o original para hebraico, o original para aramaico, o original do grego. Ei, quando a igreja de Cristo foi fundada, não tinha filósofo, não tinha teólogo, tinha somente 120 crentes. A igreja começou com 120 crentes, cheia do Espírito, cheia de fogo, cheia de fogo. Quem tem esse fogo, levante a mão e adore esse Deus. A igreja precisa de fogo do Espírito Santo. Ei, que sabe, você chega na igreja aceso, cheio de Deus na tua vida, e começa a dar glória, começa a glorificar, e tem ali um crente gelado, sem nada, sem interesse nenhum, que não aceita. Quem sabe está olhando para você com uma cara de delegado, com uma cara de quem chupou limão e comeu uma berinjela ou um giló de sobremesa. Deixa eu te dizer uma coisa: se tiver um crente aí que não gosta que você dê um glória a Deus, vem para trás e dê outro glória na cara dele. Mas ele vai sair daqui. A igreja precisa ser cheia de fogo. Abraão começa a caminhar. Abraão pega a linha, coloca sobre Isaac. Ele pega o fogo e pega o cutelo. Aí agora entra o tema desta mensagem: o sentimento de Isaac. É o tema desta mensagem. Começa agora Abraão a caminhar para o monte. Os moços ficam lá e não sobe com eles. E Abraão começa a andar. Isaac começa a olhar para Abraão, começa a olhar para o fogo, pastor. Olha, tem fogo, graças a Deus. Começa a olhar para a lenha. Olha, tem lenha, graças a Deus. Aqui ainda tem gente que é só lenha, mas tem gente que já é fogo. O resto da lenha também vai se virar. O resto da lenha vai pegar fogo. O resto da lenha vai abrir o coração. Vai deixar ela se encher. Vai deixar ela se usar. Ei, Isaac dizia: tem lenha, tem fogo, tem cutelo. Ah, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu estou vendo como tem fogo, tem lenha, tem cutelo, tem alguma coisa errada. Aquilo começa a gerar um sentimento dentro de Isaac. Ele diz: pai, ô pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo nas suas mãos, eu estou vendo o fogo, mas tem uma coisa errada. O que é, meu filho? Aonde está o cordeiro, meu pai? Papai, quando se vai para sacrifício, tem que ter cordeiro. Quando se sobe para o holocausto, tem que ter cordeiro. Aonde está o cordeiro, meu pai? Isaac percebeu que estava alguma coisa errada. Não tinha cordeiro. Sem cordeiro não tinha sacrifício. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer.
dizer, nem todo lugar que você pensa que é de Deus é. Porque eu quero te dizer uma coisa, para que o lugar seja cheio do poder de Deus, tem que ter cordeiro. Tem que ter cordeiro. Se não tiver cordeiro, não está Deus naquele lugar. Se não tiver cordeiro, não tem a presença de Deus ali. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muitas pessoas indo para tantos lugares, vai para onde quer, vai pelas madrugadas, vai nos feriados, em lugares que não tem cordeiro. Se não tem cordeiro, Deus não está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui tem cordeiro. Eu senti o cordeiro aqui dentro quando eu cheguei. Eu senti que o cordeiro estava aqui desde quando eu vim para cá. Aqui tem cordeiro. Aleluia. Isaac sentiu que ali tinha uma coisa errada. Faltava o cordeiro. O cordeiro não estava ali. Ei, se você chegar na casa de alguém e você não sentir a presença do cordeiro, ó, corra de lá, vai embora. Se você chegar num lugar e você não sentir que tem cordeiro, vai embora. Você não tem nada que fazer ali. Se você receber alguém na tua casa e você sentir que não tem o cordeiro, manda embora, vaza dali. Ei, se não tem cordeiro, não tem nada contigo também não. Se não tem cordeiro, não tem sacrifício. Deixa eu ver quem está sentindo a presença do Cordeiro de Deus. Quem está sentindo a presença dele aí? Oh, glória a Deus. Isaac vai insistindo, cadê o cordeiro, meu pai? Cadê o cordeiro? Deus proverá para si, filho. Deus proverá o cordeiro. E agora ele vai subindo. E os moços, os moços ficam cá embaixo. E vai olhando. E vai dizendo um para o outro, aquele negócio ali não está certo. Eu estou achando que Abraão vai fazer uma loucura. Porque ele sabia que naquela época era costume de alguns pais sacrificar os filhos a deuses pagãos. E ele dizia, Isaac dessa não volta. Eu estou achando que Abraão vai matar Isaac. Abraão vai olhando para ver se ele some. E vai sumindo. Quando ele está olhando,